Fala pessoal, tudo bem? Então, eu decidi gravar esse módulo aqui de estatística descritiva também, ele um pouco mais espaçado, tá? Passando, por exemplo, entre cada um dos tópicos, medidas de dispersão, medida de tendência central, de forma separada, ele ficar mais quebradinho, de uma forma que vocês não precisam assistir uma aula de 50 minutos para falar sobre estatística descritiva, tá? Então, primeiro, assim, primeira coisa que eu gostaria, eu adicionei um módulo que a partir de um certo amadurecimento acerca desse tópico, e como eu deveria dar essa aula, porque eu estou sempre nesse processo de amadurecimento e tal, em como eu devo dar minha aula e tudo mais, e eu acho que todo professor é assim. Eu acho interessante começar esse módulo com essa questão da incerteza e da variabilidade, tá? Começar falando sobre isso, sobre esse tópico, que é um tópico que permeia, na verdade, toda a pesquisa biomédica. Pesquisa em célula, em rato, em humano, enfim, medicina, biomedicina, enfermagem, nutrição, tá? E a incerteza e a variabilidade, elas vão estar presentes na estatística sempre. Se você está aqui comigo com o objetivo de aprender estatística, você tem que aceitar esse pensamento da incerteza e da variabilidade, e depois você vai descobrir que é um pensamento que você tem que aplicar na clínica também, tá? Então a clínica tem muito essa conversa com a bioestatística no sentido de que são coisas probabilísticas, tá? São eventos probabilísticos que a gente precisa quantificar de alguma forma ou ter mais ou menos uma intuição sobre aquele fenômeno, tá? Então, olha só, conversando sobre esse tópico, né, então é de muita importância a gente falar sobre incerteza e variabilidade. A gente sabe que todo o resultado científico está banhado de incerteza. Então, aceite a incerteza dos seus resultados. Você não precisa ter certeza sobre aquele achado, tá? Você não precisa falar que o teu tratamento funciona num artigo científico porque P é menor do que 0,05. Entendeu? Você pode falar que, olha, a redução é essa e a nossa incerteza acerca do benefício dessa intervenção, da redução de morte, não sei, dessa intervenção aqui está nessa faixa de valores. Então aceite a incerteza dos seus resultados, tá? Quando a gente está fazendo a estatística descritiva, que é o tema aqui por enquanto aqui da nossa conversa, a estatística descritiva ela tem como objetivo descrever um conjunto maior, uma pintura maior, um quadro maior. Resumir aquilo de certa forma que fique mais fácil para o leitor olhar e entender o que está acontecendo na estrutura subjacente, tá? No banco de dados ali por trás daquela pesquisa. Então, quando você está fazendo essa descrição dos seus resultados, você está perdendo informação. Só que essa perda de informação ela pode ser feita de uma forma que continua intuitiva. A gente tem perda de informação, não está trabalhando com todos os dados, mas as estatísticas descritivas que a gente usa, elas estão conseguindo capturar a incerteza original. Por isso que existe média, desvio padrão, tá? Perdão. Média, desvio padrão, mediana, amplitude interquartílica, porque são medidas que estão banhadas na incerteza, tá? Então pensem sempre sobre isso. Os resultados, sejam o resultado de conclusão de um artigo ou resultado que somente descreva aquela amostra, que é o que a estatística descritiva se propõe a fazer, principalmente, que descreva aquele achado, ele está banhado de incerteza. Ele vai estar banhado de incerteza, tá? E frequentemente a gente está trabalhando com amostras em estudos científicos. Aqui eu tenho a população e aqui eu tenho uma amostra que é uma parte da população, tá? Se eu tiver essa amostra aqui com esses indivíduos aqui dessas cores e eu tirar a média de peso deles, pode dar, por exemplo, 75. Se eu excluir essa amostra e tirar uma mesma amostra depois e os indivíduos vierem com as mesmas cores, ou seja, eles têm as mesmas características, é possível que, é bastante provável, na verdade, que pelo fato de serem indivíduos diferentes, é um indivíduo azulzinho diferente, é um indivíduo aqui pretinho diferente, é um indivíduo marronzinho diferente, é um indivíduo azulzinho diferente. Se a gente tiver aqui 5 deles,
e a gente tirar a média de peso dessa amostra, vai dar um pouquinho diferente do que a média anterior. Porque a gente tem essa questão de, quando a gente está trabalhando com amostras, a gente está trabalhando com um erro aleatório. Então a gente está sempre com a incerteza presente. Porque na verdade a população é a amostra infinita. A gente tem que fazer esse raciocínio. A população é a amostra infinita. Então, para que população a gente quer extrapolar? A gente precisa ter uma amostra que é representativa daquela. A gente precisa ter uma amostra que represente uma população que a gente quer extrapolar. Então a gente está sempre generalizando para alguma população, onde as conclusões vão ser aplicadas no futuro. Tá? Então o trabalho do cientista, de uma certa forma, é generalizar e extrapolar os resultados. Ele tem que fazer isso de uma forma que ele não faça em excesso. Tá? Ele não faça de uma forma que venha a enviesar o texto, por exemplo, daquele artigo científico. Tá? Mas um dos objetivos da estatística é esse. É você conseguir extrapolar resultados de amostras para populações. Então, quando a gente está, enfim, tem essa questão aqui da população, quando a gente está retirando amostras de uma população, a gente tem erro aleatório e incerteza. Tá? Então, a questão da variabilidade, da incerteza, ela sempre tem que estar muito entendida, tem que estar realmente... vocês têm que aceitar esse pensamento num estudo científico, na estatística e na biologia de uma forma geral. Tá? Na maior parte da biologia. Tô bem. A amostra, vamos pensar assim. Vamos pensar que a amostra são indivíduos com um determinado tipo de câncer, tá? A população e essa amostra, são indivíduos de determinados hospitais do Brasil. A população vai ser o quê? Todos os indivíduos com aquela característica, com aquele câncer, do Brasil inteiro. Essa seria a população. Tá? Digamos que a gente tem uma amostra de hospitais representativa da população brasileira. Então, representativa de hospitais brasileiros de uma forma geral. Então, pensem sempre que a amostra ela é uma parte da população, ela é uma fatia da população, que seja uma fatia representativa da população e não enviesada da população. Tá? Se ela for enviesada, ela vai ser representativa da população, só que somente daquela parte da população que o viés está afetando. Enfim. Então a gente tem essa questão. Quase todo estudo científico ele trabalha com amostras de uma população. E o objetivo da estatística é de extrapolar conclusões obtidas em amostras para uma dada população da qual a amostra seja representativa. E como a gente está sempre trabalhando com amostras, a gente sempre está trabalhando com incerteza. Sempre estamos trabalhando com incerteza. Seja com estatística inferencial, tá? Que aí já entra p-valor, intervalo de confiança. Seja com estatística descritiva, média, moda, mediana, desvio padrão. Beleza? A gente tem ali a incerteza. Então, se eu quero saber... se eu quero extrapolar o meu resultado para formigas de uma determinada espécie, sei lá, eu preciso de uma amostra de formigas daquela espécie, tá? Mas antes de começar a extrapolar, quando você tem a amostra, antes de começar a extrapolar, você tem que descrever a amostra. Então aí que entra a estatística descritiva, tá? Então pensem na estatística descritiva como um pintor que está pintando um quadro ali, pintando uma paisagem por trás e tentando descrever, né, tentando manter de forma mais fidedigna possível, até às vezes, né, se o pintor for muito bom, a gente consegue até, por exemplo, se sentir como se estivesse no local lá, se o quadro for muito grande, enfim. A estatística descritiva é como se fosse um pintor. Ela tem esse objetivo de representar uma estrutura, uma realidade subjacente com coisas abstratas, que são estatísticas, tá?
no caso da estatística descritiva, são média, moda. A média ela vai resumir os teus dados, a mediana vai resumir os teus dados, a moda vai resumir os teus dados de alguma forma, de uma forma que aquela medida resumo, ela esteja resumindo toda a estrutura subjacente que foi coletada, que estava disponível para o pesquisador. E isso, de certa forma, facilita a interpretação do artigo. Quando você vai pegar um artigo para ler, você não lê, você não vai direto, nos dados brutos do artigo. Você não vai ver os dados de cada indivíduo, tá? Você vai ali ver, por exemplo, a tabela 1. Vamos ver as características desses indivíduos, qual é que é a média ali de, sei lá, de peso, de IMC. Vamos entender um pouquinho como que era a amostra desses indivíduos. Então, a estatística descritiva tem esse propósito. É justamente essa analogia. Então, como eu tenho essa proposta de fazer isso aqui em forma separada, né, com vídeos mais curtos, agora a gente vai conversar sobre dados e variáveis. O que eu queria introduzir primeiro, começar com essa parte de incerteza, e agora vamos começar a entrar realmente na parte mais clássica de dados variáveis, medidas de tendência central, média, moda, enfim. Então, venham comigo.